pena envolvermos neste tipo de projeto. Estão todos ouvindo Tem bem? capacidade para... Hoje nós vamos ter 3 focos. Vamos mostrar de formas bem simplistas ou simplificadas como que a gente pode tirar a vantagem do uso de metodologias ágeis na sua empresa, de forma que você consiga melhorar o seu espaço de trabalho dentro da sua própria equipe e até levar mudanças significativas para outras equipes. Temos aqui já aparecendo, nós temos a Thaís Cordeiro e a Letícia Azevedo. Vou primeiro me apresentar, eu sou Guilherme Fidelis, sou Agile Coach Scrum Master nas Gerais, também tutor da Edit na formação presencial aqui no Porto, de Digital Project and Process Management. E queria pedir então para Thaís se apresentar e Letícia também. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de quem está online. Eu sou Thaís Cordeiro, sou Product Owner na Corber Digital. Trabalho já com produto há mais ou menos uns 5 anos. Meu background começou como QA, mas a paixão é por criar produtos digitais. Olá, meu nome é Letícia Azevedo. Muito obrigada por estarem cá presentes connosco. Eu sou Scrum Master na Bosch. Trabalho nesta área há sensivelmente 7, 8 meses. No entanto, tenho tido bastante contacto com o Agile já há para aí 4 anos. E vamos falar um bocadinho sobre o que é isto, o Agile. Ok, queria pedir, só para lembrar para todos os participantes colocarem o microfone mudo, para não atrapalhar os outros a conseguirem ouvir bem, acompanhar. Todas as questões que vocês tiverem durante o decorrer das talks, por favor, façam todas as perguntas que vocês tenham no bate-papo aqui no chat. Nós vamos tentar dar atenção para elas, tanto no final de cada talk, quanto ao final de tudo, voltar ao que for possível, aproveitar o tempo. E vamos então começar com Letícia. Por favor, a bola é sua. Ok, vamos lá. Só esperar aqui que apareça a apresentação. Tem que estar. Ok. Então, o que é isto do Agile e, acima de tudo, porque é que existe a necessidade de termos Agile? Oi? Peço desculpa. Acima de tudo, porque não controlamos o nosso mundo. Quantas e quantas vezes fazemos planos, criamos objetivos e, embora consigamos alcançá-los, muita coisa mudou ali pelo meio e tivemos que fazer muita ginástica, porque a vida acontece. E, portanto, é isso que nos permite ter Agile. Quando somos só nós, as coisas ainda são um bocadinho mais fáceis de controlar, mas quando temos equipas... Ai, não estou a conseguir, ok. Quando temos equipas, temos que ter algumas guidelines e conseguir ter alguns critérios que nos ajudem a movimentar-nos por este mundo. Portanto, temos que, acima de tudo, abraçar a mudança e perceber que ela acontece diariamente e estarmos preparados para isso. Como é que podemos fazer isto? O Agile Manifesto dá-nos algumas orientações. A primeira orientação é que devemos priorizar os indivíduos e as interações acima dos processos e das ferramentas. Fundamentar a confiança e o suporte das equipas, que as equipas, ao trabalharem entre si, devem ter. Também devemos fomentar as conversas cara a cara. E agora vocês perguntam, então, e agora em tempo de pandemia, como é que conseguimos fundamentar estas conversas de cara a cara? Simples. Numa reunião que tenham virtual, por favor, liguem sempre a vossa webcam para conseguirmos, nós somos, acima de tudo, animais que precisam de ler as caras uns dos outros para perceber as emoções
e assim conseguirmos criar uma melhor relação com o indivíduo que temos à nossa frente. Quantas vezes, portanto, aqui podemos ver um exemplo numa empresa em que podemos fazer isto. Quantas vezes na nossa empresa nós temos atualizações de software? Bastantes, não é verdade? Isso é dar primazia a processos e ferramentas que sim, são bastante importantes, mas também devemos ter alguma atualização do conhecimento, como trabalhar em equipa, de como comunicar com o próximo, porque temos sempre muitas personalidades diferentes e às vezes é difícil trabalharmos com certas personalidades e temos que também dar um bocadinho mais de atenção a esses aspectos, para que seja muito mais fácil trabalharmos todos uns com os outros. A seguir, temos o segundo valor, que é, portanto, isto é um manifesto criado para o desenvolvimento de software, no entanto, pode ser aplicado transversalmente a qualquer área. Por exemplo, quando temos aqui que Working Software over Comprehensive Documentation, é muito simples. É dar prioridade a trabalho entregue, a termos uma entrega frequente para conseguirmos ter o máximo de feedback no menor espaço de tempo possível e nos permitir, se fizermos algum erro, que é normal, somos humanos, acontece, se fizermos algum erro, conseguirmos corrigi-lo o mais rapidamente possível e também termos esse erro ter só perdurado muito pouco tempo. Também devemos, neste processo, também temos o feedback do cliente, que é bastante importante e conseguimos facilmente uma melhor relação. Devemos deixar de fazer documentação? Não, mas devemos mantê-la simples, ser simples nestes processos e não ter um documento de 100 páginas que ninguém vai ler na nossa prateleira. O documento deverá ser o mais simples e compreensível possível, ok? Este tipo de orientação permite-nos ter um desenvolvimento mais sustentável e termos as coisas a funcionar e já prontas, portanto, o que quer que seja o resultado que queremos dar ao cliente, mesmo que não seja software, já temos sempre alguma coisa feita para entregar. Próximo princípio. É Customer Collaboration acima de Contract Negotiation. Como vocês podem ver, ambas as imagens têm um aperto de mão. No entanto, a diferença é que na primeira imagem vemos que existem várias pessoas à volta da mesa. Isto porque é mais importante que a vossa equipa esteja em contacto com o cliente e consiga perceber boca a boca quais são os requisitos do cliente, e aqui é muito simples. Temos como exemplo aquele jogo de criança do telefone estragado, que segredamos várias vezes uma palavra e que chega ao final e está completamente diferente. Também temos um conto acrescenta um ponto, e a verdade é que neste processo de contar e recontar aquilo que o cliente diz, podemos perder informação. Portanto, é necessário que a equipa esteja perto também do vosso cliente para ouvir diretamente as recomendações e os requisitos que o cliente vos diz. A negociação do contrato é importante, claro, tem que haver. Portanto, a ideia não é que este tipo de coisas deixe de existir, antes pelo contrário, são fundamentais ao negócio. No entanto, devem ter a importância que devem ter, ok? Com isto, conseguimos satisfazer mais rapidamente o cliente, existe novamente o trabalho em equipa e conseguimos também nutrir a confiança e o suporte da equipa e do cliente. Por último, temos o princípio Responding to Change over Following a Plan. Novamente, este é o princípio mais básico do Agile que falámos logo no início. As mudanças acontecem diariamente e temos que as abraçar. Temos que estar preparados para elas, para conseguirmos reagir melhor a elas. Não vale a pena estarmos contrariados, porque elas vão acontecer na mesma. Portanto, aqui o que pedimos é que haja momentos de atenção, portanto, um momento para parar, pensar naquilo que foi feito, refletir
novamente planear o que vamos fazer a seguir, não nos ficarmos presos de nós tínhamos planeado isto ao início, temos que seguir por aqui. Não. Devem, planeámos isto ao início, como é que podemos chegar ao mesmo objetivo dando aqui uma volta, está bem? E temos que ter momentos de paragem para pensar como é que vamos fazer, refletir, ajustar, e mesmo com as equipas, momentos de aprendizagem onde possam pensar naquilo que estiveram a fazer, o que é que correu bem, que devem continuar a fazer e aquilo que devem melhorar como equipa. Pronto, e são estes os 4 princípios do Agile Manifesto, que vocês podem ver em agilemanifesto.org, está bem? Seguido dos 12 princípios que eu também tentei mencionar na apresentação. Tem a minha página do LinkedIn, caso queiram me contactar depois. E obrigada. Obrigado, Letícia. Não temos questões? Caso o pessoal queira pôr no chat questões relativas ao que a Letícia apresentou, podem fazer na mesma, que ao final a gente retoma. Vou passar, então, para a próxima talk, que por um acaso sou eu. Deixe-me só aqui partilhar. Vamos lá, espero que eu não erre isso também. Vocês têm assim só ouvir? Acho que não está conseguindo continuar. Bom, tudo bem? Eu estava ouvindo a voz da Letícia e da Thaís. Bom, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e só lembrando de que esse modelo do que a gente está falando aqui nessa Industry Session é algo para ser bastante colaborativo e informal, não se sintam impedidos de fazer perguntas. Eu gostaria de trazer, na sequência do que a Letícia trouxe todo o embasamento e alguns dos principais princípios porque Agile é usado em alternativa a modelo de gestão dito tradicional. O que eu gostaria agora de trazer é alguns tipos de ferramentas e boas práticas que são tão simples que não importa qual é a sua empresa, qual é a sua área, se você trabalha com software ou não, você pode aplicar alguma dessas coisas já amanhã na sua empresa. No meu exemplo aqui, eu trago quando o negócio tem uma necessidade e tem que levar para a equipa qual é essa necessidade. Nesse caso, o meu exemplo bastante ilustrativo que eu gostaria de trazer é: pensa comigo, o que o cliente precisa nesse momento aqui olha, a roupa está suja e eu quero que ela fique limpa. Tão simples quanto isso. Essa é a necessidade do cliente que a gente precisa satisfazer. É isso que a gente precisa para o cliente ficar feliz e para a empresa ganhar dinheiro. Ótimo. Então, vou transferir essa informação para a equipa. Equipa, está vendo o cestinho com roupa suja? Está vendo a máquina? A gente precisa que a roupa do cliente fique limpa. Então, maravilha. A equipa olhou o cestinho, colocou a roupa para lavar e a roupa está ali, ó. Fez todo o primeiro ciclo, já centrifugou. Pronto, fiz o que você me pediu. Mas espera aí. Agora eu tenho mais uma demanda, vamos supor, de um outro cliente, que já tem um cesto de roupa suja para lavar também, só que a máquina está ocupada. Você não tirou a roupa suja de lá de dentro. Você botou para lavar, mas não dá para seguir o processo. Não, espera aí, você tinha falado que era só lavar a roupa. O que é lavar a roupa? Espera aí, vou melhorar um pouco então. Então quer dizer que eu pego o cestinho de roupa suja, coloco para lavar. Espero o ciclo de trabalho. Terminou de lavar então, pronto. Agora está feito. Já recolhi a roupa, está no estendal para secar. Livre de problemas. Missão cumprida agora. Agora vai, né? Pô, mas como assim? Eu tenho... Deixa eu ver a minha imagem. Não está... Ah, tá. Ok, desculpe. Já apareceu. Olha, mesmo problema de antes. Lembra aquele cliente que estava lá esperando para ter a máquina livre para poder lavar? Ele pôde lavar, só que agora ele também quer tirar a roupa dele de lá. Só que o estendal está ocupado com a roupa do primeiro, que você não tirou. Então, peraí, pode deixar.
A equipe agora compreendeu, você passou bem a mensagem, é isso que tem que resolver? E tudo isso que eu estou falando aqui são umas idas e vindas da equipa ir desenvolver, entender que está desenvolvendo o que você pediu, a equipa achar que entendeu o que o negócio precisa, considerar a tarefa pronta, dizer pode pôr no mercado e ter que voltar. E vai e volta, e perde dinheiro, e perde tempo, e a equipa nenhuma trabalha motivada dessa forma. Então a equipa foi lá e falou, agora resolvi. Coloca o cesto de roupa para lavar, depois que a roupa lavar, coloca para secar. Quando o processo de secagem finalmente acabar, eu recolho tudo. Está feito. E para encurtar a história, o que vai acontecer? Um monte de roupa já lavada, já seca, acumulada. Não entreguei para o cliente. Que valor é esse que eu estou entregando? Nenhum. Tenha lá a equipa trabalhando no seu melhor, de segunda a sexta, estão empolgados com lavar a roupa, estão empolgados com estender a roupa, Mas e aí? O cliente não recebeu nada, nada. E a empresa não recebeu nada. Porque eu não transmiti para ele o que ele precisava fazer, porque eu achei que dizer que a roupa tem que estar limpa já estava dito tudo. Então, encurtando o caminho, você imagina, é muito importante ter uma definição de pronto. Ah, pô, mas lavar roupa é óbvio. Nada é óbvio. O que significa, neste exemplo que eu criei aqui, uma definition of done de lavar a roupa? Olha, a roupa tem que estar lavada, seca, passada quando necessário e, dependendo da categoria dela, dobra e guarda em gaveta, senão pendura. Então, cesto de roupa suja, colocou na máquina, lavou, estendal. Terminou de secar, recolhe. Está recolhida? Olha com calma. É da categoria A, B ou C, tem que passar. Não, não é, pula. É para dobrar? Dobra e guarda em gaveta. Não é, pendura. Estabelecida uma definição de pronto que toda a equipa entende como igual, a equipa tem condições de agir no fluxo para entregar o que o cliente precisa. Tem que haver uma definição simples que diz o que é o valor que eu quero entregar para o cliente. E o que eu quero trazer logo na sequência. Definition of done não basta. Uma das ideias chaves do Kanban, por exemplo, é o pensamento sistêmico. E é um dos pontos que eu gostaria de te incentivar, se você não tem na sua empresa, ou se você tem, se você não tem, você passar a ter, se você tem, ter a sua energia em cima disso para poder melhorar sempre que possível, que é, olha para a definition of done e olha para esse fluxo que está aqui, para esse sistema. Então, quer dizer que o que entrega valor é a roupa lavada. Então, enquanto ela está sendo lavada, o processo de lavar é agregar valor. Dado que valor é fazer algo que o cliente precisa. Agora, e roupa parada no cesto esperando para ser lavada? Isso não agrega valor. Faz parte do processo, mas não é uma etapa que por si sozinha agrega valor. Por isso que um dos princípios do Lean, que é base para o Agile, é evitar desperdício. O que é desperdício? O que não agrega valor. O que o pensamento sistêmico vai te dar? O fluxo é esse, mas tem etapas de trabalho que agrega valor e tem etapas de espera, fila. A roupa está no cesto à espera de ser lavada. Se eu otimizar isso, se eu conseguir de alguma forma reduzir o tempo que roupa fica à espera para ser lavada, eu vou entregar valor mais rápido. A definition of done diz, roupa lavada, seca. Enquanto a roupa está no estendal, a secar, isso agrega valor. Enquanto a equipe estiver com o foco de secar a roupa, eu estou com um foco bom. Agora, a roupa parada na máquina, já lavada, à espera de ser estendida, isso não agrega valor. Faz parte do fluxo? Faz. Mas se eu consigo ter o pensamento sistêmico e mapeio as filas de espera, eu posso atuar aí. E se eu conseguir encontrar junto com a equipe uma forma de diminuir o tempo de roupa lavada esperando para ser estendida, eu entrego mais rápido. E assim sucessivamente. Definition of done ajuda. Ter o pensamento sistêmico ajuda. Agora, ninguém vai gravar isso na cabeça.
Ok, que é assim que se faz para entregar esse tipo de demanda, mas esse nem é o único tipo de demanda que a equipe trabalha. E quando chegar alguém novo na equipe amanhã, não tem que saber isso porque não é suposto saber nada. Então, o que poderia ajudar com isso? Visibilidade. O que é uma ferramenta simples, trivial, que você pode ter na sua casa para fazer nos seus trabalhos pessoais ou pode ter em qualquer sala de empresa para você fazer? Um quadro. Um quadro Kanban é uma ferramenta clássica, trivial de visibilidade que nem precisa existir um quadro em si. Pode ser a parede. Então, sempre dá para fazer. Se você não tem e quiser fazer na segunda-feira, você pode. O exemplo que eu gostaria de trazer aqui, mantendo o exemplo da roupa, mas trazendo como o exemplo do quadro para mostrar alguma visibilidade, estou trazendo para uma equipe de desenvolvimento de software agora. Mas, se você quiser pensar na roupa em cada um daqueles passos de espera, dá na mesma. É isso que eu gostaria de mostrar, a importância do pensamento sistêmico, a importância de identificar filas de espera, para saber onde os bottlenecks estão, para saber aonde otimizar para o processo evoluir. Então, considere uma equipa como essa que está aqui na sua frente. Nós temos o Pedro, é o desenvolvedor de software, que é pleno. A gente diz no Brasil pleno, nunca sei como se diz aqui, o Pushful Developer. Ele entrega uma tarefa a cada 2 dias. Joana é sênior. Joana entrega uma tarefa por dia. É papum. Com ela, caiu, está sendo entregue. E tem o Gustavo, é júnior, estagiário. Ele precisa aprender. Ele entrega uma tarefa a cada 3 dias. E nós temos aqui Joaquim. Joaquim é o Quality Assurance. É aquele que testa. A função dele é testar. É uma equipe muito especializada. E é isso que eu vou falar ao final, para fechar das ferramentas que eu gostaria de trazer, o como que o Agile incentiva, sempre que possível, times multidisciplinares, equipas multidisciplinares. Então, ter o Joaquim como especialista talvez não seja tão bom assim. Então, tá aí o calendário para vocês verem. Esse é o dia 0 de uma sprint, de um ciclo de trabalho de 7 dias. Primeiro dia, as setas, cada uma na cor da t-shirt de cada um. Dia 1, 3 tarefas em progresso. Pedro, João e Gustavo. Joaquim está escrevendo caso de teste, está fazendo outras coisas, mas não está atuando nisso. Dia 2, Joana já entregou algo. E a gente não tem uma coluna no quadro mostrando o que está em progresso e passou para teste. Quem disse que está em teste? Está disponível para teste, à espera de que alguém teste. No dia 3, Joaquim pegou as tarefas para trabalhar. Pedro já entregou alguma coisa, Gustavo ainda não. E assim vai. Dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. O que você consegue ver aqui? Um bottleneck horroroso. Fila do que está pronto para ser testado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bottleneck na fila da pessoa que testa é tão grande que não vai se desfazer. O trabalho que tinha sido planeado para se entregar nesse ciclo vai falhar. Imagina que se você não tivesse essa coluna mostrando um estado de espera, não daria para saber isso. Depois do que está em progresso, estava em teste. Ia ter tudo isso em teste. Aí você ia perguntar, Joaquim, qual dessas que você está testando, Joaquim? Pelo amor de Deus, porque está testando 10 ao mesmo tempo? Não, só uma. E essas estão em teste? Não, não estão à espera de teste. O que significa aquele WIP que eu coloquei ali em cima? Work in Progress. Depois que você tem a sua visão sistêmica, depois que você tem uma definition of done que te coloca toda a equipe na mesma página, sabendo o que precisa entregar para o cliente receber valor, você começa a trabalhar com o foco de otimizar as filas de espera para reduzir desperdício e você precisa reduzir o trabalho em progresso. Work in progress significa a quantidade de trabalho em progresso. Tudo que não está para ser iniciado e nem foi terminado ainda. Não interessa quanto tem nesse meio de fluxo. Então, contando tudo que está em progresso, tudo que está à espera de ser testado e tudo que está sendo testado, tem 12 tarefas. É uma equipe de 4 pessoas trabalhando em 12 coisas ao mesmo tempo. Grave esse número e olha quanto que a gente conseguiu entregar para o cliente. 2 tarefas. A equipe está sobrecarregada, a equipe está desmotivada,
a equipe está apagando incêndio, não tem tempo para otimizar nada, mas a gente entrega e acha que está bom, e o cliente recebe 2 entregas. Considera um cenário seguinte, onde olha o que muda. Nada. A gente quer pegar a mesma equipe, com as mesmas competências, com a mesma capacidade, no mesmo tempo, e aplicar alguma coisa que ajude. Qual será essa coisa? Dia 1 está igual, dia 2. Mas no dia 3 alguma coisa mudou. Repara pela seta verde escuro que Pedro acabou de colocar algo que ele terminou de desenvolver pronta para teste, mas não começou uma nova. Não tem uma setinha puxando de tudo para in progress. Por quê? Mais uma das ideias-chave do Kanban. Pare de começar e comece a terminar. Pare com a ideia de que você é produtivo porque você está começando mais coisa, mais coisa, mais coisa. Você é produtivo se você está entregando um valor que o cliente precisa para a sua empresa. E o pensamento sistêmico te ajuda a saber, só na ponta final é que isso aconteceu. Então o que Pedro fez? Colocou o chapéuzinho vermelho também. Ele falou, eu vou testar. Eu vou ajudar a desentupir aquela fila do que está pronto para teste e vou passar a testar também. E por isso que eu estou te dizendo que é importante ter uma equipe multidisciplinar, porque, mas eu não sei testar. Não tem problema. Vamos aprender a testar? Senta aqui comigo, testa comigo hoje para quando chegar a próxima sprint e tiver uma tarefa desse tipo, você consegue ajudar aqui, porque o seu trabalho é mais útil em todo o fluxo do que numa etapa só. A gente não quer um monte de roupa recolhida do estendal, a gente quer entregar a roupa lavada para o cliente. Então olha o que vai acontecer. A mudança foi só essa. A equipe é igual, o tempo é igual, só que Pedro foi ajudar nos testes a partir deste instante. Só no 4º dia, metade da sprint já. Dia 5, dia 6, dia 7. O work in progress caiu. Não é mais 12, é só 7. Aquele bottleneck horrível na fila de testes sumiu. E quantas tarefas a gente conseguiu entregar para o cliente? 3. Antes tinham sido só 2. Então, uma definition of done coloca toda a equipe na mesma página. A gente sabe o que significa estar pronto. Não tem cada um uma ideia porque não é suposto saber nada. Ninguém é obrigado a saber. Alguém tem que dizer e nós temos que debater e, como equipe autônoma, definir uma definition of done para nós. O que significa que o trabalho acabou. Pensamento sistêmico. Olhando o todo, vamos identificar filas de espera onde a gente possa otimizar o processo e reduzir desperdício. Vamos trabalhar colaborativamente. Vamos trabalhar olhando o todo, vamos reduzir o trabalho em progresso e vamos trabalhar em sistema puxado, que é a última coisa que eu vou te dizer, eu prometo. Sistema puxado. Por que sistema puxado? No modelo convencional de desenvolvimento, a gente costuma usar o modelo empurrado. Chega um gerentão, não é isso? Um gestor de projetos ou coisa desse tipo, não mal dizendo o nome, mas a forma como se aplica o papel da pessoa, e te diz para a equipe o que fazer. Empurra, toma. É isso que tem que fazer. Na abordagem Agile, o que a gente espera é um modelo puxado. Nós temos uma fila de coisas a serem feitas que já foram priorizadas por valor, por urgência, e a equipe vai puxar esta tarefa para em progresso conforme a capacidade que tem. E ela vai entender a capacidade que tem, se a gente reduzir o trabalho em progresso e ajudar ela a puxar mais para a direita desse quadro a tarefa a todo instante. Foi o que o Pedro percebeu. Ele não é mais importante para a empresa, para a equipa, para si mesmo como pessoa que quer ser motivada porque entrega um bom valor no seu trabalho. Ele não é mais valoroso porque ele começa mais uma coisa da fila de coisas a fazer. Ele é quando ele consegue trabalhar no todo, o fluxo inteiro pertence à equipe, porque a equipe não fez o pronto, não cumpriu a definition of done até isso chegar no final. Então ele atuou nas outras camadas e conseguiu entregar. Então o sistema puxado é isso. Deixa eu atuar no que falta para a tarefa que já começou chegar até o fim. Deixa eu puxar isso até o nosso dano, em vez de começar coisa nova. É isso.
Eu vou ver aqui o que nós temos de questões. Eu já vi que brotaram alguns textos aqui, mas eu não tive condições de ler enquanto falava. Guilherme, consegues me ouvir? Consigo, tá baixinho, mas consigo, diga. O Fabiano respondeu que a DOR também pode ajudar a equipa no processo. Queres explicar o que é a DOR? É a Definition of Ready. É porque não basta... eu estou trazendo aqui coisas mais simplificadas possível, apesar de já terem sido alguns conceitos misturados, pode ser muito dependendo da audiência que nós temos, mas sempre dá para melhorar. Agile é meio que infinito. Sempre dá para melhorar. Então, Definition of Done vai dizer o que significa estar acabado. DOR é a Definition of Ready, o que significa que estar pronto, porque é um outro ponto absurdamente essencial para uma equipe trabalhar bem, que é, vamos começar a trabalhar nessa demanda. Ok, o que tem que fazer? Qual é a descrição clara? Quais são os critérios de aceitação que a equipe tem que cumprir? Quais são os testes que precisam ser feitos? O que aquilo tem que completar para a equipe considerar aquilo ali como um trabalho completo? Eu tenho que ter tudo isso definido antes de trabalhar. Definition of Done trata do fim. A Definition of Ready trata do começo. A gente tem em equipas Scrum, nós temos o que é chamado de Refinement Sessions, momentos em que a equipa se reúne para estimar, para conversar com o especialista do negócio, que é o Product Owner, para saber os detalhes daquelas demandas, faz pergunta, estima, consegue ter mais informações e tornar aquilo pronto. Em equipas Kanban, nós temos o que nós chamamos de replenishment, que é olhar dentre todo o backlog de tarefas a fazer, o que precisa estar pronto e detalha ao máximo possível aquilo. Então, a Definition of Ready é o divisor de águas entre alguma coisa que está no backlog ou está no to-do. O to-do é um commitment point. É o momento que a gente fala, eu aceito que isso que está na fila de coisas a fazer venha no meu prato. Eu aceito que isso venha para mim, porque eu dou meu consentimento como profissional de que ela está detalhada o suficiente para que eu trabalhe sem grandes interrupções e não precise desse back and forth o tempo todo para desperdiçar tempo. Sim, e Guilherme, eu só queria adicionar um comentário que a Definition of Ready, assim como tudo no Scrum, ela é uma melhoria contínua. Então, o time, nesse momento, ele entende o que ele precisa ter pronto para entender o que é aquela user story, por exemplo, que, como você disse, não é suposto que as pessoas já saibam, então é preciso falar, é preciso conversar, mas é uma melhoria contínua. Então, a Definition of Ready, que hoje existe, isso não quer dizer que ela está escrita em pedra e que ela vai ser mantida ao longo de todo o tempo de trabalho que aquele produto precisa. A equipe vai rever aquilo continuamente, com a ajuda do Scrum Master, com o apoio do PO, e aquilo vai ser melhorado incrementalmente para sempre um item estar cada vez mais preparado de forma melhor para o time. Então, Definition of Ready, por exemplo, pode ser os artefatos de UX. O que o time precisa que um designer tenha preparado para que a equipe entenda o que aquele produto precisa apresentar em termos de fluxo, experiência para o usuário. As telas estão bem desenhadas, estão bem documentadas todos os fluxos? Será que não é só tela que o time precisa em uma aplicação como o Figma, por exemplo, onde as telas são colocadas? Será que o time precisa de algum vídeo em que as interações são explicadas, como que é suposto que o usuário utilize aquela tela ou aquele fluxo? Então, tudo isso é a Definition of Ready, é tudo que vai ajudar a equipe a apoiá-la a desenvolver exatamente aquilo que o produto precisa, o que vai trazer valor para os clientes. E é por isso que a melhoria contínua nos apoia nesse processo de entender cada vez o que vai tornar esse trabalho mais efetivo para todos. E é nestes momentos que precisamos dos momentos de reflexão que eu referi há pouco para podermos ver se as coisas estão a funcionar ou se precisam de ser alteradas. Eu queria só ir a mais duas perguntas. Uma delas é, quem determina a definition of done? Nós temos uma resposta, que é a Scrum Team. No entanto, eu queria corrigir. Não é que esteja errado, mas uma Scrum Team, portanto, há uma equipa que trabalha em Scrum, uma metodologia Agile, é composta pelo PO, pelos developers e por um Scrum Master. Portanto, quem deve definir estas definições, passo a redundância, deve ser sempre a equipa de desenvolvimento.
com a ajuda do Product Owner, claro, com a ajuda também do Scrum Master, claro, mas devem ser eles que devem concordar com o final do acordo que eles chegaram das definições. Deixa eu só fazer um comentário, Thais, aproveitar que o tempo é possível. É muito importante dentro do Scrum, já que a gente falou dessa forma, né? O Agile não precisa se definir por metodologia, mas usando esse exemplo onde é mais trivial se perceber diferentes papéis como eles agregam no que o framework quer trazer, no que o Scrum quer trazer. Quando a gente tem o Product Owner como especialista do negócio, o Scrum Master para auxiliar no Agile, na melhoria contínua, e a equipe de desenvolvimento, é muito importante a equipe de desenvolvimento desenvolver, com a ajuda do Scrum Master, sempre que necessário, autonomia. A equipe tem, porque muitas equipes que já estão nisso há muito tempo, já nem lembram, muitas pessoas hoje em dia, eu estou ficando velho, as pessoas nem lembram como era desenvolver software antes disso. Acontece que você ter a oportunidade de trabalhar em ciclos de interação pequenos para fazer melhoria contínua é algo fantástico, só que depende da equipa não ser uma equipa de modelo empurrado, uma equipa que não fica esperando, olha, não me mandaram fazer nada, não me disseram o que fazer, então, nada. A equipa tem que ter essa autonomia e entender que autonomia significa responsabilidade e que não é o Product Owner, não é o Scrum Master, não é um chefe que vai chegar e dizer que a definition of done é essa, porque aí você vai lá, está desenvolvendo, né? E descobre que, mas vem cá, isso daqui não tinha que fazer parte. Então, é isso, como a Letícia bem reforçou, respondendo a pergunta do Carlos, a equipe de desenvolvimento responsável, mesmo que tenha outras pessoas ajudando, mas a palavra final, inclusive, é deles. Sim, Guilherme, eu não sei se temos tempo, mas eu gostaria de ir a outra pergunta também do Carlos Faria, que eu acho que é bastante importante. Será que o Pedro, na vida real, vai sentir-se motivado a fazer testes? Como podemos motivar todos os elementos da equipa, mesmo não estando a fazer a sua função base? Então, aqui é uma coisa realmente sensível, porque depende do seu contexto, né? Óbvio, sempre depende. Depende é uma palavra maravilhosa. Por quê? Se a sua equipa é uma equipa, por exemplo, nós temos aqui um analista de dados, uma pessoa que está aqui responsável por investigar a qualidade de dados e para fazer machine learning nisso depois, por exemplo, pego um exemplo qualquer, porque é um exemplo que eu já vivi. Enquanto que tem outros que estão desenvolvendo API. São desenvolvedores que estão criando chamadas a serviços, camadas. Como é que eu vou colocar uma pessoa de análise de dados para fazer essa parte? Eu não tenho que colocar. Quem disse que tem que ser? Não é isso. Sabe? Se você é numa equipa onde Pedro é uma pessoa que, olha, na verdade, testar é fazer passos de verificação que qualquer developer tem competências para fazer. Ele pode não estar habituado com o processo ou com uma ferramenta que isso aprende-se. Então, nesse caso, a gente incentiva que a equipa seja multidisciplinar neste sentido. No outro sentido, uma equipa multidisciplinar, mas multidisciplinar com muitos especialistas. Então, pode ser esse exemplo que eu estou dando, mas tentar fugir desse exemplo para não ser uma coisa que talvez não seja fácil de compreender para todos, mas se Pedro tem um papel que é de design, enquanto os outros estão fazendo um papel que é de desenvolver código, o designer não tem que desenvolver código, quem está desenvolvendo código não tem que fazer o design, sabe? Aí, só o commitment vamos supor que a fase seguinte, Pedro não fosse de teste, fosse de aprofundamento de algum design e eu sou um dev, eu sou um profissional de código e não faço ideia daquilo. Só de eu ter a visibilidade do sistema todo e ter em mente de que faz parte do meu compromisso como equipa levar aquilo para o final num sistema puxado e não empurrado, eu perceber que aquela fila lá para o design está ficando cheia,
e eu não sou uma pessoa com capacidades para fazer, e sou desse exemplo, nem tenho que me tornar. Eu ter essa visibilidade é bom para eu ajudar a falar, mas gente, olha só, olha como a fila está. Não é melhor então o fulano que está criando um design novo parar isso agora e olhar aquela etapa lá para ajudar aquilo a avançar? Pô, é mesmo, é isso. Por isso que dentro do Agile também se incentiva reuniões diárias de alinhamento de no máximo 15 minutos, para a gente ter esse tipo de contato, de awareness da equipe, de olhar como nós estamos para o todo, não dando um reporte do que cada um está fazendo, mas vamos olhar para o todo que nos pertence e ver a melhor forma que a gente consegue fazer para desentupir isso aqui. Espero que eu tenha respondido, Carlos. Sim, eu gostaria também de adicionar que é muito trazendo aquilo da sua apresentação, Guilherme, aquela questão de que não é apenas eu como developer, a minha função aqui é desenvolver essa API, pronto, vou cruzar os braços. Não, existe um goal que foi acordado entre o time assumiu que era capaz de fazer aquela entrega, e quando um falha, todos falham. Então, eu como developer, se eu entreguei as duas tarefas que eu era o especialista melhor para fazer aquilo, mas o meu time, a minha equipe não conseguiu fazer a entrega daquele projeto, que seja o cestinho da roupa suja, a equipe inteira falhou. Então, é importante no dia a dia, nas cerimônias, o Agile Coach, o Scrum Master, todos juntos, trabalhar esse mindset de somos uma equipe. Então, juntos precisamos entregar essa cestinha de roupa suja, lavada ou o que seja. E vamos usar nossas competências técnicas, mas também, principalmente, a colaboração e o trabalho em time para fazer aquilo acontecer. Porque se aquilo não acontecer juntos, todos falhamos. Então, é muito mais do que a especialidade técnica na hora de criar um designer, testar, é o trabalho de equipa em que todos precisam chegar a um objetivo final juntos. Então, vamos nos apoiar e vamos nos ajudar ao longo desse processo. É isso, foi até por isso que a gente alinhou aqui, eu, Thaís e Letícia, de ter a talk da Letícia como início de tudo. Porque pessoas acima de ferramentas e processos. Eu estou trazendo um pouco de ferramentas e processos, só que isso, sem o foco nas pessoas, continua sendo mais uma empresa com pessoas infelizes e sem capacidade psicológica decente de entregar valor para o cliente que seja, ou se preocupar com um ganho que seja para a empresa nenhuma. Eu não sei se há mais perguntas, mas eu vou logo passar um momento para a Thaís falar. E se ao final a gente tiver perguntas de qualquer um das três apresentações, sintam-se na mesma. Temos perguntas da primeira apresentação, da minha, mas iremos abordá-las então no fim, está bem? Não estão esquecidas. Sim, sim. Então, Thaís, por favor, traga o produto agora para nós. Pronto. A Letícia, no início, trouxe essa questão do mindset ágil, da importância da colaboração das pessoas, antes de processos e tudo mais. O Guilherme nos apresentou essa questão do Kanban, que é uma ferramenta que apoia no desenvolvimento de software ou na entrega de qualquer outro projeto ou produto. O meu objetivo aqui é compartilhar ainda mais algumas boas práticas, mais focadas e voltadas para o desenvolvimento de produtos em si, juntando tanto ferramentas quanto toda essa parte de mindset. Bom, desenvolver software no dia a dia é um emaranhado de caminhos. São várias alternativas, alguns caminhos são mais curtos e nos levam até o sucesso, outros caminhos são mais complexos, são mais longos, mas mesmo assim levam até o sucesso, e outros caminhos são os caminhos errados. Isso significa um produto que falhou, algo que não trouxe aquele valor que as pessoas, que os clientes precisavam e estavam esperando. Então, é um emaranhado de caminhos, não é fácil saber qual é o caminho certo, qual o caminho que vai nos levar melhor e mais rápido para atingir esse sucesso. Mas existem boas práticas que, se forem aplicadas no dia a dia, nos ajuda a encontrar esse caminho e a se manter nesse caminho.
E são exatamente 5 motivos que eu vou apresentar aqui. O primeiro é, de fato, nós conhecermos produtos que já existiram no mercado, produtos que já falharam, e entender o porquê que esses produtos falharam para não cometer os mesmos erros. Obrigada. O segundo motivo seria o adivinhar menos e usar dados, que é justamente usar analytics, usar insights para perceber como que o mercado está acontecendo, o que as pessoas estão falando, para cada vez mais criarmos um produto, uma solução que esteja alinhado com aquilo que as pessoas estão esperando. O terceiro é o ciclo de construir, mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Sim. O terceiro seria o construir, o lançar, o aprender, melhorar e repetir, que é, de fato, um ciclo de construir algo, colocar aquilo disponível para as pessoas poderem testar, analisar, perceber como que os clientes estão sendo impactados pelaquela entrega, perceber o que é preciso melhorar, trazer de volta para casa, fazer as análises, os momentos de reflexões, como a Letícia citou, e depois, novamente, colocar uma versão que vai agregar aquelas melhorias para as pessoas que estão utilizando aquele produto. O quarto motivo é ser apaixonado, mas se manter afastado, para termos um senso crítico dos problemas que podem acontecer. E o quinto é feito é melhor que perfeito, e vamos falar agora, aos pouquinhos, nos detalhes sobre isso. O primeiro, sobre saber por que produtos falham. É muito comum quando a gente olha para o mercado e percebe produtos como Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, que são produtos que estão presentes em diferentes business. Alguns são de redes sociais, outros são voltados para streaming de música, streaming de filmes, mas apesar deles terem business tão diferentes, eles têm algo em comum, que é o sucesso. Todos eles são produtos excelentes, são produtos que as pessoas amam, que são apaixonadas, e cada vez mais tem uma base de usuários que aumenta exponencialmente. E nós sempre estamos muito olhando para esses produtos que são sucesso e nunca estamos olhando para produtos que falharam no mercado. E é muito importante perceber quais são os produtos que falharam no mercado e entender o porquê que essas falhas aconteceram. Porque assim a gente consegue utilizar essas lições para não cometermos os mesmos erros, para não cair nas mesmas ciladas, nos mesmos buracos que outros players do mercado tiveram. E como exemplo de falha, eu trago o Google Glass, para a gente perceber que até os gigantes da tecnologia falham. A Google, quando lançou o Google Glass nos meados de 2013, eles esperavam que fosse um grande sucesso. O Glass ele foi lançado para o público, como nós, pessoas normais. Houve muito buzz no início, quando ele surgiu, mas logo N problemas também apareceram. Houve reclamações do preço, houve reclamações das questões de segurança, as pessoas não conseguiam entender muito bem por que o Glass existia. Ok, ele é para tirar fotos, ele é para gravar vídeos, mas eu posso fazer isso com o meu celular, por exemplo. Então, por que o Glass existia? Qual era o valor que ele agregava para as pessoas? Qual o problema que ele resolvia? Essas perguntas, as respostas que a Google dava eram muito vazias, então o público não se convenceu de que o Glass era um produto que seria essencial na vida delas. Então, as vendas do Glass ficaram muito abaixo do que era o esperado pela Google naquele momento. O Glass falhou, a Google assumiu essa falha, tiraram o Glass do mercado, então mais ou menos a partir de 2015 não se ouvia mais falar do Google Glass para ser vendido em lojas. Depois de um tempo, a Google voltou com o Glass para o mercado. A Google voltou com uma nova versão do Glass. O Glass agora ele não era mais vendido para pessoas comuns como nós, ele passou a ser vendido para grandes empresas. A Google mudou o seu foco, a sua estratégia de produto e de negócio e colocou o Glass para poder ajudar empresas de manufaturas de grande escala. Então, na própria imagem, a gente percebe uma pessoa que está operando uma máquina numa empresa de manufatura e o Glass está a mostrar para essa pessoa quais são as atividades que ela precisa fazer naquela máquina, está a compartilhar instruções. Então, ela consegue fazer a tarefa que ela precisa, mas sem precisar olhar para um manual, o que ajuda na performance daquela atividade e diminui a questão dos erros humanos, porque ela está ali tendo uma ajuda, sendo apoiada pela tecnologia.
A Google renomeou o Glass, agora ele se chama Enterprise Edition, e tem sido um sucesso. Existem empresas médicas que utilizam o Glass para que o médico acesse de forma mais rápida as informações dos pacientes, todo o histórico de doenças familiares e afim. Existem empresas como de manufatura, a imagem mostra. Existem empresas aéreas que também passam informações em real time para os pilotos através do Google Glass. Então, a Google ela precisou perder tempo, dinheiro e causar frustração no mercado para só assim ela perceber o que ela deveria ter feito no início. Então, isso acontece, infelizmente, com produtos e com empresas, mas se nós olhamos para o mercado e percebemos quais foram os erros que já foram cometidos pelos concorrentes ou até por outras empresas de outros segmentos, a gente consegue entender quais foram as falhas e tenta minimizar isso no produto e na empresa que nós trabalhamos. Então, a própria Google, nesse exemplo, mostra a importância de saber qual é o seu público-alvo, o que as pessoas estão esperando e saber que um produto ele precisa resolver um problema. Não basta criarmos algo que achamos legal e torcer para que as pessoas utilizem. Produto é algo que responde a uma necessidade das pessoas, resolve um problema, apoia as pessoas nessa questão que antes era um problema e o seu produto passa a ser a solução. Então, quando você não resolve um problema, infelizmente não há um produto. Então, é estudando o mercado nesse sentido, percebendo aonde que grandes players erraram, que a gente minimiza ter o mesmo erro também no nosso sentido, no nosso contexto. Então, a mensagem que eu deixo nesse aspecto é: as falhas existentes no mercado, elas nos ensinam inúmeras lições. E essas lições, elas são úteis para desenvolvermos os nossos produtos. Aqui não está passando. Preciso voltar. Pronto. O segundo aspecto que eu quero trazer é a questão de adivinhar menos e usar os dados. Muitas das vezes nós estamos há muito tempo atuando no mesmo produto ou há muito tempo na empresa e nós achamos que sabemos o que as pessoas precisam. E isso é baseado em opinião, é baseado em achismos, é baseado em adivinhação, em intuição. E intuição não é o melhor caminho para se fazer um produto. A intuição ela é importante, mas ela precisa estar alinhada e também orientada junto com os dados. A intuição ela não é o suficiente, ela ajuda, mas o que vai nos dar certeza de qual é o melhor caminho a ser seguido é olhar para os números. Os números não mentem, os números nos ajudam, então é preciso ter esse mindset de que a gente precisa olhar para o que os números estão nos falando. Os palpites e as apostas, elas são arriscadas, elas nem sempre compensam justamente porque pode nos levar a um caminho errado. Então, é importante entender quais são os números que você precisa medir para o seu produto, quais são as métricas que você precisa estar acompanhando. É entender o que é preciso acompanhar, ter ferramentas que vão te apoiar nisso, seja o Google Analytics, ou seja qualquer outra ferramenta que consiga fazer essa captura de dados. E uma vez que os dados são capturados, olhar para esses números e entender o que eles estão falando sobre o seu produto, sobre a sua empresa, e tomar as decisões baseadas nisso que os números estão te mostrando. Você vai conseguir entender, por exemplo, funcionalidades que você achava que estavam sendo muito usadas e os números estão te mostrando que, na verdade, não. Ou você pode olhar para os comentários que as pessoas estão colocando na loja do Google, na loja da Apple ou em sites de revisão, o que as pessoas estão falando. Isso também é dados, e usar os feelings, as opiniões delas para perceber o que performa bem, o que performa mal no seu produto, e a partir disso tomar a decisão do que é necessário fazer de melhoria. Olhar os dados da concorrência, existem inúmeros relatórios que são disponibilizados sobre números de empresas de diferentes setores, também olhar esses números, olhar o mercado, para usar tudo isso como embasamento e apoio para você tomar decisões que estão orientadas ao que os números dizem. Os números mostram como as pessoas estão analisando o seu produto, o que elas sentem daquilo, e os números, mais uma vez, eles não mentem.
Então, para reforçar esse ponto, para criar um produto que gere valor, é necessário definir métricas corretas para o seu negócio, rastrear e analisar esses números para tomada de decisão. O terceiro ponto que eu trago é a questão da construção contínua. Então, construir algo pequeno, palpável, lançar, que significa colocar aquilo no produto, colocar aquilo no mercado, desculpe, perceber como que as pessoas estão recebendo aquele produto, ouvir os feedbacks, olhar os números, e com isso você vai perceber o que precisa melhorar e o ciclo vai se repetir. Vai construir algo que responda essas melhorias necessárias, vai lançar e assim sucessivamente. A gente precisa se concentrar na construção de um produto mínimo viável e, em seguida, com base nesses testes, nessas medições, nesses aprendizados, adicionar essas pequenas melhorias para que as pessoas estejam sempre interessadas no nosso produto. Isso vai nos ajudar a nos manter nesse caminho do sucesso e não entrar em um caminho errado ou em um beco sem saída. E exatamente esse ciclo contínuo, ele nos faz nos manter muito fiéis a duas coisas muito importantes para o produto, que é a descoberta contínua e a melhoria contínua. A descoberta contínua é justamente perceber aquilo que as pessoas precisam, que elas estão esperando, e a melhoria contínua é desenvolver aquilo para disponibilizar aquilo para elas. E um exemplo, vamos supor que nós percebemos hoje que precisamos desenvolver algo para resolver um problema que o cliente está tendo com o pagamento. Aquilo precisa ser feito pequeno para ser testado o quanto antes, porque se demorarmos 3 meses, 6 meses para entregar aquilo, pode ser que daqui a esse tempo isso não é mais um problema. Então, passamos 6 meses desenvolvendo algo que, quando for entregue, já não resolve mais, porque as pessoas já encontraram outras formas de resolver aquilo. Por isso que esse mindset de pensar pequeno, colocar isso para perceber como que as pessoas estão lidando com isso, nos ajuda a não perder esse time, que muitas pessoas chamam de time to market, mas é justamente não perder esse momento certo de colocar aquilo na rua e perceber o que as pessoas vão achar daquilo. O próximo é o ser apaixonado, mas se manter afastado. Muitas das vezes a gente passa ali o dia inteiro pensando nas funcionalidades, em contato com o nosso time de desenvolvimento. Nós gostamos da empresa, do negócio, estamos incrivelmente empolgados em fazer aquilo. Estamos tão envolvidos que, se não nos mantermos um mínimo com o pé atrás, a gente não consegue ter capacidade para perceber os problemas. Então, é importante, sim, ser apaixonado, ser motivado, até porque isso vai ajudar as pessoas que estão trabalhando junto com você, que querem atingir aquele goal, né? Aquele objetivo juntos, a se engajarem e a pensarem como equipa, a pensar em entregar algo daqui a um tempo. Mas é importante também se colocar de fora para poder olhar com um olhar crítico para o produto, perceber quais são as falhas, o que pode ser melhor, que hoje não é 100% bom para as pessoas que estão usando. É necessário ter essa análise crítica. Esse provavelmente é o maior problema de um empreendedor, não é? Exatamente. Estão apaixonados pelo produto que estão a criar e a querer pôr no mercado. Exatamente. E até a pergunta que eu faço nesse sentido é: pense como investidor. Você investiria no produto que você trabalha atualmente? Você colocaria dinheiro? Você iria apostar naquilo? Se a sua resposta for não, é porque o produto ele realmente ele não está agregando valor, ele não resolve um problema, isso precisa ser repensado. Ou se você acha que sim, que você colocaria, também faz essa análise crítica se realmente é um produto que ele não tem falhas ou se tem alguma coisa ali que pode melhorar. A gente sabe que sempre tem algo que pode melhorar, então a análise crítica é algo muito importante. E o último aspecto é: feito é melhor que perfeito. E esse mindset é um mindset muito difícil de ter, porque a gente sempre quer que o produto seja o mais incrível possível, então a gente quer fazer uma melhoria aqui, quer fazer uma melhoria acolá, quer adicionar aquela funcionalidade que a gente acha que com certeza aquilo é o que vai trazer um impacto ainda maior quando o produto for para a rua e estiver disponível para as pessoas. Mas, mais uma vez, a gente precisa pensar pequeno, pensar lean, colocar aquilo para as pessoas utilizarem,
analisar os números, analisar o feedback e depois usar aquilo para aprendizado, para cada vez mais o produto estar alinhado com o que as pessoas precisam. Então, se nós perdemos muito tempo fazendo pequenas melhorias, colocando coisas novas, vai se demorar muito para aquele produto estar disponível para o mercado, e com isso a gente pode perder clientes, porque pode aparecer um outro concorrente resolvendo aquilo que a gente já tem pronto, mas que ainda não colocou na rua porque estava querendo adicionar uma coisinha a mais. Ou as pessoas simplesmente podem desistir do nosso produto porque ele está demorando muito a ter uma atualização. Então, o feito sempre é melhor do que perfeito. Se já existe algo que a equipe tenha certeza que funciona, que aquilo tem o grau de qualidade esperado, coloca aquilo na rua para poder avaliar os números, avaliar o impacto, e depois, qualquer outra melhoria, vai existir o tempo para ela ser feita. Mas é importante ter esse pensamento lean de faz algo pequeno, testa, e depois vamos avaliar como que o mercado é impactado com aquilo. Há uma frase, se não me engano, foi o CEO do LinkedIn que disse, que é: se não tiveres vergonha da primeira versão que lanças para o mercado, lançaste tarde demais. Exatamente, exatamente. Isso aí, enquanto você falava, Thaís, me lembrou também daquela premissa máxima que é: pense grande, teste pequeno, fale rápido e aprenda mais rápido ainda. É por isso que a gente prega ciclos de interações tão pequenos. Lança logo algo de valor, vê tudo que vai dar errado e ajusta. Exatamente. Esse pensar grande que você trouxe é exatamente a visão daquele produto. O que nós queremos ter? O que nós queremos colocar no mercado? O Spotify, por exemplo, quis colocar no mercado uma plataforma de streaming de música. Mas se eles fossem desenvolver tudo que o Spotify tem hoje para só depois colocar aquilo no mercado, talvez não seria o Spotify o líder do mercado nesse segmento. Então, eles começaram com uma versão muito menor do que a gente consegue ver nos nossos celulares hoje. Eles foram entendendo o que as pessoas queriam, o que as pessoas precisavam, e o Spotify foi incrementalmente adicionando features novos. O Spotify, por exemplo, ele não começou com o recurso de você conseguir ver vídeos, de playlists que tinham o algoritmo de recomendação muito bem afinado. Tudo isso eles foram percebendo aos poucos, e depois a plataforma foi melhorando, porque pensaram grande, mas eles testaram pequeno, então com isso se tornaram o sucesso que é. E até retiraram funcionalidades, porque eu lembro-me que eles tinham o radio e deixaram de ter. Sim. Olha, nós temos aqui uma pergunta do Nuno Santos. Podes dar exemplos de como medir os dados do feedback? Ou, aliás, exemplos de que fontes para os dados que queremos medir feedback? Sim. Bom, os dados de Analytics, né, o sistema ele precisa ter um Analytics, um Google Analytics rodando por trás, para que a gente consiga capturar esses dados e depois analisá-los. Mas nós sabemos que não são todas as empresas que já têm esse mindset de ser data-driven, de ter uma equipa, uma área que está ali nos ajudando a ter um Analytics já configurado para que esses dados podem ser puxados. Os feedbacks das pessoas é uma excelente fonte de dados. Então, se o seu produto ele é um aplicativo, e aquele aplicativo ele pode ser feito download pelas lojinhas da Google ou da Apple, basta você perceber quais são os feedbacks que as pessoas estão passando sobre o seu aplicativo, qual é a nota que elas estão dando para a sua aplicação. Existem vários sites que fazem reviews de aplicações também. Perceba como que o mercado está falando sobre o seu produto. Aquilo ali também são fontes ricas de dados, porque está te dizendo como que o produto foi visto pelas pessoas, o que as pessoas estão sentindo e pensando quando utilizam. E com isso você consegue exatamente perceber quais features que as pessoas mais amam, ou quais features que as pessoas gostariam de amar, mas não estão amando porque elas contêm problemas, porque não resolvem bem o que elas precisam. E com isso você começa a utilizar dados do mercado, porque são as pessoas falando do seu produto, para perceber o que você precisa aplicar de melhoria no processo de desenvolvimento. Eu queria voltar agora aqui, gente, nos comentários da Malta aqui tem duas perguntas que eu gostaria de responder, a Mafalda Sá e o Diogo Brandão. Mafalda pergunta: tendo em conta os timings das cerimônias, como a sprint e as demos, como conseguir ter os momentos de paragem e análise que a Letícia se referiu e ainda cumprir com entregas faseadas?
questão-chave aqui é timings. Depende dos timings. Os timings devem ser adequados à duração de cada iteração. Portanto, se tivermos uma iteração de uma semana, não vamos fazer reuniões de 1 hora, basta meia hora, está bem? Se tivermos iterações de 2 semanas, então aí sim aumentamos proporcionalmente para 1 hora essas reuniões. Nós temos que ser muito focados. Portanto, quando estamos a fazer uma reunião, e aí é provavelmente o ponto-chave que muitas empresas têm dificuldade, é manter as reuniões nos timings definidos. Normalmente começamos todos na conversa e acabamos por alongar a reunião, perder o foco. Isto é mais que o normal. Quantas e quantas vezes não saímos de uma reunião sem sentirmos que foi produtiva? Portanto, aqui a ideia de termos uma time box, portanto um período de tempo muito fechado, é para termos este foco. A reunião vai acabar daqui a 1 hora, temos isto para tratar, vamos tratar. Depois disto, temos que, portanto, se adotarmos uma metodologia Scrum, está bem? Já temos uma cerimónia que se chama retrospectiva e é nela que devemos aproveitar para fazer esta reflexão. É nela que precisamos de parar e refletir sobre tudo, não é só sobre processos, não é só sobre a DOR, é também podermos dar, acima de tudo, o feedback a um colega e daí também precisarmos muito de um Scrum Master que aqui nos ajuda numa facilitação para evitar o conflito, ou até mesmo para criar, porque precisamos que o conflito desbloqueie certas situações, mas mantendo sempre respeito pelas pessoas, daí sempre termos os indivíduos e as interações acima de qualquer processo ou ferramenta e termos sempre este respeito mútuo entre colegas. Portanto, eu posso dizer perfeitamente a um colega, olha, eu acho que... Peço desculpa. Nesta situação, acho que não estiveste tão bem, sugiro-te que tentes mudar numa outra situação, voltes a fazer de outra maneira. Isto é mais que legítimo, ninguém deve levar a peito. Eu acho que temos que aprender com os nossos erros. Não há outra forma de aprender. Infelizmente, quando aprendemos é mesmo errando. E, portanto, neste caso, temos mesmo que parar, refletir sobre aquilo que não estamos a fazer bem e ter este tempo de retrospectiva. A retrospectiva também tem que ter um time box, está bem? Deve ser sempre 1 hora, se for, por exemplo, de uma interação de 2 semanas. Se for de um mês, dizem mesmo para ser uma retrospectiva de no máximo 4 a 8 horas. Claro que, por favor, não façam isto de seguida, porque senão nenhum ser humano vai aguentar estar numa reunião 4 a 8 horas seguidas. Façam pausas, não há qualquer problema, mas é necessário. Só adicionando ao que a Thais está respondendo e me direcionando a Mafalda, um dos princípios do Scrum é time box. E time box significa que há um tempo máximo e não um tempo mínimo, sabe? Se você tem uma time box para uma reunião de 1 hora e ela foi feita em 15 minutos, graças a Deus, porque ninguém quer prolongar reunião nenhuma. Então, uma coisa que eu não sei se é por aí que a sua pergunta veio, mas eu já vi em equipas que estão começando a aplicar Scrum, por exemplo, considerarem as cerimônias, aliás, não considerarem as cerimônias, pensarem as cerimônias como um tempo perdido, porque é um tempo sem produção de trabalho. Então, é importante numa etapa de planeamento, numa sprint planning, o quanto a equipa está se comprometendo de trabalhar, leva em consideração de que vai haver tanto tempo parado para isso, tanto tempo parado para aquilo, tanto tempo parado de retrospectiva, reunião de refinamento. Isso tem que estar já considerado antes de se comprometer com quanto trabalhar. E aí resolve. E óbvio, na linha do que a Letícia mencionou, time box bem definidas e sendo isso o tempo máximo. E não há aqui cerimónias mais importantes que outras. Uma retrospectiva é tão ou mais importante que uma sprint planning, está bem? Portanto, não podemos colocar certas cerimónias como opcionais e deixar simplesmente de as fazer porque não vemos valor. Se calhar, se não vemos valor naquela cerimónia, é porque temos que parar
e refletir no que é que não está a gerar valor. Eu ia falar exatamente sobre isso. Cada cerimônia tem o seu valor, tem um desejável, que seja o output daquela meeting, seja um refinement, onde a equipa vai discutir em conjunto com o PO o porquê que aquilo é prioridade do momento, e o PO vai explicar o que é esperado, qual o problema que aquela feature resolve, como que aquilo pode ser resolvido, esse como no sentido do comportamento, da experiência, não como vai ser desenvolvido, porque isso quem responde são os especialistas técnicos, é o nosso time de desenvolvimento. Mas a planning, onde um goal vai ser comprometido, onde a equipe vai dizer, ok, nos comprometemos nessas próximas 2 semanas de entregar a feature de pagamento, por exemplo. Então, todas as atividades que estão no escopo daquela sprint, elas estão orientadas a esse goal. Qualquer coisa que esteja ao contrário desse goal não faz sentido estar ali. Então, cada uma das cerimônias tem um objetivo muito claro, tem um output que é desejado, para que ajude de fato o time a performar bem ao longo daquele sprint, e que também vão ter os momentos de reflexões, como a Letícia falou muito bem, que são as retrospectivas. E é neste E a momento que Mafalda também é ainda fulcral. Desculpa, pode Guilherme, falar, Letícia. acrescentar que é neste momento que é extremamente fulcral a presença de um Scrum Master para guiar a equipa no Sim. quanto é valioso as cerimónias e como é que elas devem ser feitas para gerar esse valor pretendido. A Mafalda ainda completou aqui, dizendo que é esse o problema clássico de não cumprir uma time box, e por isso que a gente volta no primeiro ponto de todos, que é o que a Letícia trouxe, que são os princípios. Se a gente está considerando que pessoas são mais importantes, é preciso haver respeito. Então, se nós definimos juntos, que é um acordo partilhado por todos, que é aquele tempo daquela reunião, quando o tempo acabar, a gente marca outra, tá bem? A gente agenda mais uma. Pode ser depois do almoço, hoje mesmo. É urgente, a gente faz hoje mesmo, mas não agora. Porque a gente combinou que agora ia parar. E eu preciso da minha integral capacidade de atenção para contribuir com qualidade para essa reunião. Então, isso é essencial. Exatamente. Só queria voltar à pergunta que está lá atrás, para a gente não esquecer do Diogo. Sim. Porque... Tendo em conta que todos os projetos de software são discutidos anteriormente, com uma estrutura comercial, como manter o projeto no budget? E sabendo que vão haver montes de alterações ao previsto inicialmente, deve haver uma renegociação de cada alteração? Então, eu gostaria de colocar um comentário aqui. A Letícia pode falar na sequência, que eu fiquei com muita vontade de falar disso, porque é uma das coisas que eu mais pensava. Eu ficava... Quando eu comecei a ouvir falar sobre Agile, eu falava, pô, muito bonito isso aí para a equipa, né? Porque no negócio isso não funciona. Eu ficava intrigado com isso. E esse assunto pode ser gigantesco, é um assunto já mais aprofundado